Olha o folgado aí já no meu lugar. Salve, galera! E aí? Começando mais um vídeo aqui, hein? Aí, já estamos com as paradas aqui. Por incrível que pareça, tem tudo de camping nessa bolsa e aqui nessa bolsa. Eu estou impressionado. Se liga o lugarzinho que a gente tá aqui, ó. Da hora demais, mano. Deixa eu ver se... Ó o que já tem atrás de mim aqui. Oi, Nenê! Fala um oi pra Gabriela. Ó, tem um pavão ali. Pavão, né? Não, esse não é pavão, não. Esse é peru. E aqui um wallaby. Esse aqui é uma versão pequenininha do canguru. Né, filho? Oi! Dá um sol, hein? Não vou chegar muito perto, senão é capaz dele sair, né? Então deixa ele de boa ali. Mas vamos montar aqui a nossa barraca, fazer as nossas paradas e comemorar meu aniversário, mano. Que esse é o motivo da gente estar aqui hoje. O meu aniversário é amanhã, domingão. Mas eu decidi fazer esse rolê como comemoração, assim. Vou trocar uma ideia, falar um pouco mais com vocês. Que eu pensei, qual que é a melhor forma de eu aproveitar meu aniversário, né? Falei com pessoas especiais, meus amigos, né? Não tão fisicamente, mas vou aqui gravar e mostrar pra vocês. Fechou? Vou começar a arrumar a barraca aqui, vou achar algum lugar pra posicionar meu celular e gravar. E aí eu vou trocando uma ideia a partir do momento que a gente fizer as paradas. É nóis. Bom, câmera posicionada. Vamos lá, vou mostrar pra vocês o que eu trouxe pra esse campo. Comprei essa bolsa ontem, paguei $25, mano. E por incrível que pareça, ela cabe tudo, velho. Cabe tudo mesmo. Tô com a minha água, né, obviamente. Aqui a gente tem minha cadeira, eu já vou arrumar ela. Saco de dormir, que eu também trouxe. Aqui tem uma panela. Fui comprar água numa padaria, a mulher me deu um pão, velho. De graça. Viu minha cara. Nossa, que pão gostoso. Viu minha cara e falou, nossa, que dó desse maluco. Vou comprar um pão pra ele. Comprou um pão pra mim, deu um pão pra mim. E aqui a gente tem minha barraca, vou começar montando ela. Uma mesa e um colchão. Eu tenho um saco de dormir, mas eu gosto de dormir no colchão. E também tenho meu fogãozinho. Então a gente vai começar a montar as paradas aqui, né, mano? Agora, pra aproveitar. Explicar um pouquinho do motivo pelo qual eu quis vir acampar hoje pra comemorar meu aniversário, tá ligado? Meus amigos que estão aí já acompanhando os vídeos desde que eu comecei devem lembrar que o aniversário do ano passado eu comemorei indo num show. E foi muito da hora, tá ligado? Fui no show, comemorei. Também não fazia nem um mês que eu tava aqui na Austrália, porque eu escolhi vir antes do meu aniversário pra aproveitar ele aqui mesmo, o aniversário aqui. E agora, já faz um ano que eu tô aqui, tá ligado? Faz um ano que eu tô morando aqui. A vida mudou muito nesse um ano, no sentido positivo. Tá bem melhor, sabe? Porque quando você chega num lugar novo, você tem que se adaptar, tá ligado? É a mesma coisa com emprego, tá ligado? Você vai se adaptar com o emprego novo que você tá. Então você tem que conhecer as pessoas, você tem que se adaptar à cultura da empresa e assim por diante. Eu gosto de fazer essa analogia porque foi muito uma coisa que eu fiquei pensando enquanto eu tava aqui durante esse primeiro ano. Era uma parada que eu falava comigo mesmo assim, pô, mano, de fato é uma mudança grande, né? E pô, pensa, mano, eu tô num país que a cultura é totalmente diferente.
tive que me adaptar a pessoas, criar um novo ciclo social. No começo demora pra você achar um ciclo social no qual você fala assim, pô, me pertence essa galera. E assim por diante. Então hoje eu falo, mano, hoje eu tenho amigos aqui que são legais, assim, são gente boas. Obviamente não se comparam com as amizades que eu tenho no Brasil, porque as amizades do Brasil são de anos, sabe? Aqui são pessoas que eu tô começando a conhecer agora, porque leva tempo pra você gerar confiança e tudo mais. Então, como eu disse, como no aniversário do ano passado eu vim pra cá com essa intenção de... Quer dizer, como no ano passado eu vim pra cá e aí no meu aniversário eu tinha a intenção de curtir um show e tudo mais, porque eu amo as músicas da Austrália e tal, e gosto muito dos shows aqui, eu fiz isso, tá ligado? Foi bacana e ainda não tinha amigos nem nada. Mas esse ano eu tô vivendo assim, acho que agora a melhor fase minha assim no país. Acho que depois de um ano, por isso que até recomendo, assim, quem quer fazer alguma experiência fora do país, assim, nesse estilo de morar fora, tem que ficar mais de um ano, tá ligado? Porque você começa a ver como é o país mesmo, você começa a entender mais e sentir que isso aqui também virou um pouco sua casa, né, pô? Tô um ano aqui já, né, então, de certo modo, vira mesmo. Mas o ponto principal dessa minha vontade, assim, de vir... Nossa, a blusa também tá com calor. Mas aí esse ano eu quis passar o aniversário aqui e eu propositalmente quis passar sozinho, mano. Olha só, parece que é catua aqui, mano. Eu propositalmente quis passar sozinho, porque... não sei. No último mês, principalmente, eu tive muita interação social, tá ligado? Eu me permiti ir mais em bares esse mês e tal, curtir mais, sair, conversar com muita gente, o que é gostoso. Mas aniversário pra mim é uma data que, pô, mano, eu valorizo muito as pessoas de verdade, as pessoas, tipo, boas ao meu lado, tá ligado? E não que as pessoas que eu tô tendo contato aqui não são pessoas de verdade, não são pessoas boas. Se não fosse, eu nem estaria do lado delas. Mas é que pra esse momento hoje, assim, eu falei, mano, eu quero ficar de boa. Minha própria companhia vai ser suficiente nesse momento aqui, vai ser gostoso demais, tenho certeza. Porque é especial, né, mano? Pra mim é especial esse aniversário, pô. O outro aniversário que eu passei aqui, pô, beleza. Mas ainda não tinha caído a ficha de que eu tava aqui, tá ligado? Agora esse não, pelo contrário. Não só caiu a ficha, como eu já tô mais acostumado com a parada. Então é diferente, mano. É uma proposta diferente pra mim, assim, sabe? De maneira de viver esse momento aqui e tal. Então por isso, eu decidi vir aqui e tal. Mas enfim, vou focar em montar a barraca aqui. E depois, assim que eu montar ela, eu já mostro pra vocês também as outras coisas que a gente vai montar. Rapaziada, aí. Colchãozinho de ar, pá. Agora tá quase tudo pronto. Olha o jeito que fica, ó. Eu tenho um fogãozinho e aqui tem um espaço, mano, que eu coloco as coisas, tá ligado? Então, papel toalha, panela, bucha, prato, uma faca aqui. Oh, e olha isso, pão francês, mano. Vocês não têm noção, rapaziada. Não. Pode parecer a coisa mais idiota eu filmar um pão francês, tá ligado? Mas fazia um ano que eu não comia isso. A hora que a tia me deu o pão, eu nem vi qual pão que era, tá ligado? Ela me deu uma rosquinha que tava bem gostosa, na real. E aí agora eu fui pegar esse aqui, eu falei, mano, não é possível, é pão francês real, mano. É o pão mais francês que eu vi aqui na Austrália até agora. Que delícia, eu tô comendo puro, sem nada. Vamos pra você ver o que a abstinência não faz, né? Caramba, mano. Cadê os wallabies, velho? Se aparecer um, eu vou dar pra eles experimentar isso aqui, porque é bom pra caramba. Não tem nenhum por aqui, lá. Mas enfim, quais que são os planos? Deixa eu sentar aqui e conversar com vocês. O plano é ficar de boa. O plano é ficar de boa. Eu acho que vai chover, tá ligado? Então não tem muito o que eu fazer. Na verdade não ia ter muito o que fazer de qualquer jeito. Acampar é isso, tá ligado? Você ficar no meio do mato de boa e tal. Mas eu vou sair depois, tipo, ter uma trilha. Pra cá pra cima, ó. Tudo aqui no meio do mato tem umas trilhas, tá ligado? Vou sair, fazer a trilha e tal. Olha quem chegou aí, ó. Dá um salve aí, mano. Cheguei. Tá.
Pega aí pra você. Olha lá, comeu mesmo, mano. Suave, mano. Só não vai entrar na minha barraca, né, parça? Né? Ô, isso é uma parada que tá acontecendo muito aqui na Austrália, mano. Nossa. Ó. Ai, nossa, me comeu o dedo, filho da mãe, mano. Caramba, parça, você também... Sai, agora. Aí, viu? Já foi, já. Olha lá. Dá um salve, hein. Não, na hora de filmar você sai, né? Deixa eu ser. Mano, isso é uma parada que tá acontecendo muito aqui na Austrália comigo ultimamente. E isso eu acho que é a energia que eu tô transmitindo, assim, sabe? Pro mundo, de modo geral. Mas o que tem de animal chegando perto de mim... Tipo, pássaro mesmo, sabe? Coisa que, pô, a gente pensa assim, ah, pássaro é um pouco mais... Pô, como eles voam, mano, se você chegar perto ele vai sair voando também, né? Mas não, mano, vou até mostrar um vídeo pra vocês. Esses dias eu tava no meu quarto, uma cacatua, tá ligado? Que é aquele pássaro branco, assim, mó bonito. Pousou assim, mó gritando, assim, ah! Pousou na varanda do meu quarto porque ela tava sendo atacada por outros pássaros pequenos, mano. Ela tava toda depenada, assim, tal. E, mano, ela ficou uns 15 minutos comigo. Tipo, ela ficou literalmente na minha varanda. Olha isso aqui agora. Olha, tá do meu lado aqui, ó. Tá bom que ele tá aqui na minha comida, né? Eu sei que isso aqui... Mas, mano, tipo... Ele sabe que eu sou inofensivo, tá ligado? Não vou fazer nada com o bicho também, né? Nossa, tá começando a aumentar a chuva. Mas, enfim. E aí a cacatua ficou, tipo, uns 15 minutos lá. Ela pegava a comida do meu... Tipo, cacatua da natureza mesmo, não é criada, assim, com o ser humano, tá ligado? Mas ela pegava a minha comida. Olha que filho da mãe, mano. Olha esse, cara. Olha esse cara querendo ver as coisas da minha... Ô, parça. Aí também não, né? Sai. Oi, não vem, não sai não. Sai, velho. Ó. Comer tudo, essa chinela vai comer. Mas enfim. Nossa, na hora que eu for dormir eu tenho que guardar tudo as paradas, mano. Aí essa cacatua ficou uns 15 minutos, mano. Porque, tipo, ela tava sendo atacada e não parava de ser atacada, tá ligado? Nossa, tá chovendo mais forte. Deixa eu guardar as paradas aqui na barraca. Aí ela não parava de ser atacada, tá ligado? Aí o que eu fiz, mano? Eu fui lá, dei comida pra ela, mano. E ela ficou comendo, velho. Comendo. Tipo, comia, chegava comigo assim, ficava olhando. Obviamente tinha um pouco de receio, né? É um bicho, né? Olha, mano. Olha o jeitinho que tá o pássaro. Tudo depenado de ação. Tá até mancando. Apareceu aqui em casa, do nada, tinha um monte de pássaro atacando ele. Ele pousou aqui. Aí eu tava com um biscoito, dei um biscoito. Comeu 2 biscoitos já. Agora fui lá, peguei até presunto, dei ele, eu desci, voltei e tá no mesmo lugar ainda. Presunto, biscoito, vamos ver se vai comer mais, né? De ação, olha aí. Mas esse dia no meu trabalho também, eu tava limpando lá o jardim. Os passarinhos vinham, ficavam no meu lado, ficavam me olhando e comendo assim do meu lado, mano. Como se nada tivesse acontecendo. E tipo, eu sei que é normal isso no sentido de tipo... É um bicho, né? Ele vai... Talvez ele faça isso mesmo. Mas... Não é tão normal também no sentido de que... O quão próximo eles estavam, tá ligado? Hey, big boy. Olha ele me olhando, parça. Salve! Chega aí, mano. Olha, vai tacar, velho. Geralmente esses bichos atacam, tá ligado? Ele vem logo no olho. Olha o outro ali, ó. Caramba, doideira. Eu acho que é muito dessa energia mesmo que a gente passa, mano. De tipo, ah, tá de boa, não tá. É uma pessoa do bem, não é? Tá ligado? Mas enfim. Bom, vamos ficar de boa aqui. Curtir um pouco essa chuva. Deixa eu ver se dá pra mostrar a chuva pra vocês aqui. Tá bem fraquinha.
Nossa, parça. Pô, a câmera frontal é boa, né? Eu não uso ela pra gravar, mano. Mas olha isso. Boa, velho. Olha os registros de hoje aí, ó. Dá um salve, hein, mano. Dá um salve aí também. Ô, mas sabe por que eles vieram? Aqui, ó. Vou comer, né? Tava com uma maçã aqui. Presunto. Ô, presunto Parma aqui na Austrália é 6,50, velho. 6,50, 7 conto. Toda semana eu como, velho. Toda semana eu como essa parada aqui, mano. Porque eu falo, mano, é mó barato. Eu acho mó bom, tá ligado? No Brasil era caro, mano. Eu falei, o quê? Salmão, velho. Salmão, mano. Eu como salmão pra caramba aqui, mano. Eu gosto de comer salmão assim, tipo, eu pego, faço uma torrada. Aí eu passo um cream cheese, salmão. E às vezes coloco ainda, faço um ovo mexido, pá. Nossa, que delícia. Mas enfim, vou comer aqui. Vamos ver se fica legal esse registro. Vamos ver se aparece eles. Ah, eles não estão aparecendo. Por quê? Ah, que bonitinho, velho. Ah, não, mano. Vamos ter que trocar uma ideia aqui, sim, né? Vou ter que fazer as paradas aqui. Vou deixar ele aqui de plano de fundo. Ia até ligar trouxe minha caixinha, até ligar um som aqui, mas agora eu vou ficar de boa. O que vocês estão olhando? Olha isso, velho. O maluco tá aqui do meu lado mesmo, assim, ó. Olha que ligeiro. Mano, vocês viram aquela hora que eu tentei chegar perto deles? Não quiseram vir, né? Porque falou assim, ah... Tá, não tem comida pra nós, né? Agora, mano, que você tá com os bichos viu... Olha, fazendo cocô ali, filho da mãe. Agora que o bicho viu que eu tô com comida aqui do lado, mano, o que que ele falou? Falou o quê? Vou lá perto do Lucas. Vou lá perto dele, pá. Ligeiro, mano. Mas então... Comer um presuntinho aqui, que eu acho mó bom esse presunto. Minha ideia agora, eu sair dar uma andada ali que eu mostrei pra vocês aquele lago, né? Lago não, né? É, acho que vou chamar de lago, sei lá se é lago. Né? Eu mostrei aquele lago e o que eu vou fazer? Vou comer um pouquinho aqui, agora são 12:30, quase 1 hora. Vou comer e eu vou fazer a trilha lá, mano. Acho que eu vou dar uma volta, fazer a trilha mesmo. Vamos ver como que vai ser essa trilha aí, que eu acho que vai ser da hora, tá ligado? Acho que vai ser da hora, não, acho que vai ser normal, mas, tipo, só de ficar no meio do mato, assim, lá na paz, vai ser bom. Olha lá, agora chegou o outro ali. Caramba, velho, tô falando pra vocês, mano, esses aqui, eles não estão atraídos pela minha energia, eles estão atraídos pela minha comida. Mas ainda assim, mano, mó da hora, né? Olha lá, um brigando com o outro. Ah, mano, que bonitinho, né? Eu fico mó feliz de ver essas paradas. Eu falo assim, que legal, né, mano? Ó, pega uns aqui, pá. Não vou comer tudo essa bandejinha agora, não. Olha lá. Olha, ficou bravo com o outro, velho. Vocês viram? Ficou mó bravo um com o outro. Agora, esse peru aí é peru, total. Olha! Vocês estão ouvindo isso? Espero que deixe pra ouvir, mano. Esse cara mó tretando um com o outro ali, parça. Aí, peguei um tanto suficiente aqui. Guardar o resto. Vou mostrar pra vocês aqui que eu comprei tanto pra trazer, né? Deixa eu mostrar aqui, antes de comer. Ó, peguei... Ah, não! Ah, não. Eu vou comer se cair no chão mesmo assim, parça. E vou mostrar pra vocês no YouTube que eu comi mesmo. Não deu 3 segundos, é a regra de 3 segundos. Não vou jogar fora, tá ligado? Mas, peraí. Eu peguei, mano. Comprei biscoito, ovo, manteiga pra usar como se fosse óleo, né? Peguei o wrap. Tem um wrap aqui. Tem queijo, bacon. E aí minha ideia é me alimentar de wrap e ovo, mano. Assim, hoje é wrap e ovo. Hoje e amanhã, tá ligado? Vou comer isso aí. E aí o presunto Parma. Tem um Pringles aqui também. E tem umas coca que eu trouxe aí também. Pô, viemos preparado, parça. Você tá louco, eu consigo. E aí, se faltar comida, nós caça, né? Ô, caramba, tava com o dedo em cima da câmera que nem vi. Se faltar comida, nós caça. Mas, pô, da hora demais. Vou comer e já volto. Mano, os bichos são ligeiros, olha. Já derrubaram a cadeira.
estão comendo a comida dos caras ali. O maluco saiu pescar, tá ligado? Talvez eu poderia ir lá chispar eles, né? Mas eu falei, ah, mano, é a natureza, né, velho? Deixa os caras ficarem de boa aí comendo e tal, né? Olha que ligeiros, mano. Eu vou falar que alguém chegou ali, tá ligado? Mas não adianta chispar, mano. Você vai chispar, eles vão voltar, ó. Os bichos nem saem, mano. Se você chispa, os bichos nem saem. Saiu, vai voltar, ó. Só for falar, os malucos felizes chispar, né, mano? Aí eles estão pensando assim, nossa, que maluco escroto, mano. Ficou ali filmando em vez de ajudar e tal, né? Fazer o quê? Não tem o que fazer, mano. Garanto que daqui 15 segundos, na hora que os malucos saírem dali, eles vão voltar, tá ligado? O negócio é guardar tudo dentro da barraca e boa, tá ligado? Ah, eles desistiram de tirar os bichos dali, mano. Deixaram eles ficar ali mesmo. Ô, vocês estão ouvindo esse somzinho que eu tô escutando? Espero que não dê direito autoral. Ah, também se der que se dane, né? Não monetiza o canal. Mas, mano, eu vou trocar uns papos daqui a pouco com vocês. Agora eu tô aqui relaxando, de boa. E aí quando eu vejo alguma coisa engraçada ou tipo legal, eu pego e filmo. Porque eu não gosto de ficar muito filmando o tempo todo, tá ligado? Mas, mano, essa é uma playlist que eu tenho que chama Cabin in the Mountain. Que é justamente pra quando eu me imagino assim, no meio da natureza. Assim, eu quero ainda um dia ter uma casa numa cabana, assim, no meio do mato, tá ligado? Cabana no meio do mato. E aí eu criei essa playlist há um tempo atrás, né? E, mano, eu só pensei assim, vou colocar ela aqui agora. Nem tinha lembrado dela antes. Comecei ouvindo uma eletrônica, eu falei, nossa, eletrônica não tá combinando com essa vibe aqui, vou mudar. Aí eu achei lembrei da Cabin na Mountain e falei, pô, vou pôr ela aqui. Mano, que delícia. Tô sentado aqui já tem uns 40 minutos só ouvindo. Porque eu não quero ficar no celular, tá ligado? Mexendo no Instagram, essas coisas. Até porque também tá sem sinal aqui, achei bom isso. A única coisa que eu pego o celular é realmente pra gravar. Mas, nossa, mano. É bom demais ouvir música, né? Nossa, música é vida, mano. Achei um lugar aqui, galera. Salve, salve. Muito bom dia, né? Hoje sim, 24 de maio, meu aniversário de fato. Bom, aí, como eu falei pra vocês, eu queria ter gravado ontem algumas coisas pra conversar aqui e tudo mais, mas não consegui porque, mano, simplesmente choveu, velho. Choveu pra caramba, choveu a noite toda, começou a chover umas 4, 5 da tarde, ficou chovendo, enfim, a noite toda, né? E à noite também a câmera fica ruim, então eu falei, agora eu achei esse ponto aqui e eu falei, vou trocar uma ideia, vou lá conversar. Porque tinha algumas coisas, basicamente eu não sei exatamente como eu vou falar. No último vídeo eu não sabia nem o que eu ia falar, mas nesse eu sei o que eu quero falar, mas eu não sei a ordem, então eu vou falando aqui e é isso. Mas, olha, eu caí, cortei minha mão aqui, cortei aqui. Tudo pra quê? Pra chegar nesse lugar aqui pra gravar, hein? Caramba, mano. O cara é muito engajado mesmo, né? Deixa eu lavar a mão aqui. Aí. Mas então, galera. Pô, tô completando 28 anos. 28, parça. Nossa.
tô chegando perto dos 30, ou seja, a vida vai passando, o tempo tá passando, tá ligado? E a noção de tempo pra mim ela tem mudado muito depois que eu cheguei aqui, assim. Tem momentos assim, às vezes quem vê de fora pode pensar, nossa, o Lucas deve estar super feliz e pensando assim, só, nossa, tá curtindo a vida lá, vendo vários lugares, indo acampar em alguns lugares, sei lá, dando uns rolezinhos dele. Que os rolês eu não posto mais tanto, né, nem no Instagram e nem aqui, porque no rolê eu tô curtindo, tá ligado? A hora que eu vou pra uns barzinhos, algumas coisas, tô ali curtindo e já vou falar das interações sociais aqui também que tem rolado. Mas, pô, obviamente eu tô fazendo tudo isso mesmo, tô curtindo, mas tem um ponto também que é, obviamente eu penso no futuro, né? Eu tenho que chegar a algum lugar, não sei aonde esse lugar que eu vou chegar, mas eu tenho que chegar a algum lugar. Eu penso em ter minha casa, ter meu carro futuramente, ter minha família, né? Filhos, esposa e assim por diante. Então, tipo, pra tudo isso eu também tenho que tomar algumas decisões agora, na minha opinião, sabe? Da mesma forma que no momento que eu vim pra cá, antes de vir, né, nos anos, bons anos antes de vir pra cá, eu também tomei decisões mirando vir aqui. Aí a partir de agora eu tenho que tomar algumas decisões pensando, beleza, onde eu quero chegar. Eu não sei de fato onde eu quero chegar, assim, mas eu tenho uma noção, uma ideia de algumas coisas. Então aí eu tenho que mirar e rumar isso, porque o tempo tá passando, basicamente isso. E eu tenho sentido que o tempo tem passado muito rápido mesmo. Como eu falei pra vocês, já faz um ano que eu tô na Austrália e minha vida mudou muito desde que eu cheguei. Pô, pra quem me acompanhou desde o começo, tá ligado que no começo, na primeira ou na segunda semana, não, na primeira semana eu não trabalhei porque eu tinha juntado uma graninha, eu queria ficar de boa, mas na segunda semana, caraca, mano, é muito bonito esse lugar, velho. Faço uns pássaros assim e tal, fico vendo, é muito da hora. Mas na segunda semana eu já fui atrás de trampo, então aqui na Austrália eu já trabalhei em obra, vocês puderam ver, já trabalhei como Uber Eats, já trabalhei com mudança, trabalhei como garçom, trabalhei limpando o quintal, fazendo várias paradas, e hoje eu tô um pouco mais estabilizado, trampando com jardinagem, né, numa empresa, com um patrão, com um colega de trabalho, pessoas que deixam de ser só pessoas do seu trabalho e também começam a fazer parte do seu ciclo social, porque você não interage só apenas como trabalho. Você troca ideia, você quer saber como que tá o dia daquela pessoa, o que que ela fez, como que tá e tudo mais. Mas fora isso, eu também tô conseguindo fazer mais amizades aqui. E isso é um ponto bem da hora, sabe? Eu agora, tipo, passados um ano, e no primeiro ano foi um pouco difícil de fazer amizade, porque muitas pessoas quando vêm para a Austrália, não só para a Austrália, mas quando elas vão fazer intercâmbio, acho que isso é um ponto legal para quem quiser fazer intercâmbio, elas vêm pro inglês primeiro, que não foi o meu caso, eu vim para um curso técnico. E quando você faz o inglês, você tem muita interação social, porque muitas pessoas estão na sua sala e todos os dias você vai na aula de inglês. Até por isso que eu não quis fazer inglês, porque eu já sabia falar um pouco e também porque eu falei, mano, eu não quero ficar todo dia estudando, parça. Eu já tô com 28, tá ligado? 27, não, 26 na época. Caraca, mano, já é meu segundo aniversário aqui, velho. Mas enfim, não queria ficar todo dia estudando, eu queria focar em curtir um pouco mais isso aqui de outra forma. Até um ponto, eu queria curtir pra mim mesmo, sabe? Mas também, além disso, eu queria, como eu posso dizer, sei lá, viver algumas experiências que eu não sabia quais, e hoje eu acho que eu estou entendendo quais são essas experiências. E aí eu falei, não vou fazer inglês. Mas quem quiser vir pro inglês é uma boa, porque você consegue ter muito mais tempo de interação social com outras pessoas. E essa barreira eu tive no começo. Então como que eu venci isso, mano? No meu trabalho, em todos os trabalhos que eu passei, e aí, graças a Deus, eu sou esse tipo de pessoa. Você tem que saber chegar onde você quer ir, onde você tá chegando, mano. Como assim, Lucas? Saber chegar? Mano, você tem que saber trocar ideia, velho. Tipo, não tô falando nem da língua, tô falando de se expressar enquanto ser humano mesmo. Isso é uma parada que muitas pessoas não sabem, mano. Tipo, ou sabem e são escrotas. Só basicamente isso. Mas, tipo, você tem que ser uma pessoa honesta, sincera e disposta a ajudar quem tá ali. Então todos os trabalhos que eu fui, sempre, principalmente no começo, eu falava, chegando agora na Austrália, não manjo muito como que faz isso aqui, não sei muito a lógica do país, mas estou aqui para ajudar, o que precisa que seja feito. Terminei uma tarefa, já pedia para fazer outro.
no meio das tarefas que tava fazendo ali, quando tinha alguma pessoa, já perguntava, e aí, o que você curte fazer? Como que é seu dia? Como que faz aqui? Como que é a rotina? Por que você veio parar aqui? E blá, blá, blá. E vai trocando mil e umas ideias, porque isso faz com que você se conecte com pessoas, mano. Isso é um ponto muito importante, tá ligado? Você tem que se conectar com outras pessoas. Ainda mais quando você tá num outro ambiente, como eu falei. Então, ao longo, principalmente ali dos 6 primeiros meses, os 8 primeiros meses talvez, eu fui tentando entender isso, me conectar com algumas pessoas e consegui. Fui fazendo amizade com as pessoas com quem eu morava, algumas amizades com pessoas que eu trabalhei junto, mesmo que eu não trabalhasse, tipo, frequentemente com essas pessoas, pegava o Insta, pegava o número, chamava pra tomar uma breja, fazer alguma outra coisa, nem tudo eu fui mostrando aqui, como eu falei, mas fui fazendo isso. E isso aí fez com que, pô, hoje eu tenho um ciclo social de amigos, assim, pessoas brasileiras, mas também conheço pessoas gringas. Recentemente mesmo fui tomar umas brejas com o cara que trampa comigo. Ele é da Argentina, só tinha gente, sei lá, Espanha, Colômbia, México, só uns latinos lá meio doido. E a gente trocando tudo ideia e, tipo, tendo essas interações sociais. Dou rolezinho com o Oswaldinho e com o Janzeira, que são dois mano muito firmeza que eu conheci também trabalhando. Até são eles que estão num outro vídeo de camping que eu gravei aqui. E eles são de uma tribo mais da eletrônica, assim, que eu gosto também. E essa galera da eletrônica tem bastante gente gringa. Você vai no rolezinho, é trocar ideia com as galeras gringas também ali assim e tal. Esses tempos mesmo, fui num rolê com eles. Mano, eu me peguei assim, trocando ideia por uns 40 minutos, uma hora, com eu mais 3 britânicos. E aí já até um ponto da hora da galera da Inglaterra, mano. Você tem que conversar com eles dando uma distância de pelo menos 1 metro pra eles, mano. Porque o povo expressivo com o corpo, hein, mano, pra trocar ideia. É uma galera que fala, listen, brother, você... Eles são muito assim, tá ligado? E aí, tipo, eu trocando ideia assim, tá bom que eu tava bêbado também, mano. Quando você tá bêbado, eu acho que o inglês, ele flui pra caramba. Não tava super bêbado, mas tava, né, obviamente, né? Tava alegre ali e tal. E aí tava trocando ideia com eles e tal. E, mano, até eles mesmo falaram, mano, você é da onde? Eu falei, sou brasileiro. Ele falou, nossa, mas você se veste como australiano, você fala mó inglês mó bem. Eles até falaram, eles acharam no começo que eu era até australiano. Eu falei, caramba, mano, aí eu tô mandando bem mesmo, hein? Mas me deu um maior orgulho, tá ligado? E isso tem rolado em outros ambientes também, com outras pessoas. Nessa festa mesmo, troquei ideia com muito mais galera. Nos barzinhos, quando eu vou também, eu até comentei com o cara que foi comigo no barzinho Santiago, que é o argentino que trampa comigo, a gente tava num barzinho. Aí eu perguntei, mano, quando você tá num bar, assim, as pessoas vêm trocar ideia com você? E ele falou, não, mano. Eu falei, mano, toda vez comigo vem, tá ligado? E aí, nesse dia que a gente tava junto no bar, tinha um casal de australiano e uma mina também, junto com esse casal, uma outra australiana. Eles simplesmente abordaram a gente e falaram, vocês não querem jogar Uno com a gente? A gente começou a jogar Uno, trocar ideia no meio de um bar, tá ligado? A hora que a galera tava ali tomando cerveja, a gente tava tomando cerveja também, curtindo. E começamos a trocar ideia, conversar, vocês são da onde, faz o que, tal. Outras vezes que eu fui pra bares também, assim, você tá jogando sinuca, vem uma galera trocar ideia com você e tal. Comigo rola muito isso, sabe, essas interações. Quando eu fui pra Blue Mountain, vocês podem ver no vídeo, do nada, comecei a trocar ideia com o maluco dos Estados Unidos, a gente ficou trocando ideia ali e, pô, troco ideia com ele até hoje, tá ligado? E isso eu acho que é muito da energia que a gente passa, da energia que a gente atrai, de tipo, pô, estou aberto a conversar, estou aberto a conhecer novas pessoas, novos lugares, e as pessoas não sentem tanto receio de chegar e trocar ideia com você também. Mas não foi sempre assim aqui, porque também tem uma parada de quando eu cheguei, principalmente falando de mim, eu trabalhei com gestão de projeto social, tá ligado? Então eu acho que eu tenho uma consciência social um pouco maior do que talvez algumas pessoas tenham. Tipo, eu entendo que, tipo, nem todos os ambientes são iguais, tá ligado, mano? E eu digo, tipo, socialmente falando mesmo. Vão ter ambientes de pessoas com mais poder aquisitivo, outras com menos. O tipo de conversa em um ambiente é uma, o outro tipo é outra. E aí, chegando aqui, eu me vi sendo um imigrante com muito pouco dinheiro, estando num país de primeiro mundo, ou seja, as pessoas, elas têm um nível social, mesmo que não é muito rica, ela vai ter um nível social mediano ali já. E tendo que me adaptar e entender, assim, como que eu vou chegar e, sei lá, mano, interagir com esse tipo de galera, tá ligado?
Então foi um tempo para conseguir fazer isso acontecer, mas consegui, graças a Deus. Hoje assim eu vou nos rolezinhos, vou, troco uma ideia, converso, pessoas falam assim, pô mano, você é da hora e tal, você é legal. Uma coisa que eu tenho ouvido muito é que assim, as pessoas falam, mano, você é uma pessoa que tem uma sensibilidade muito grande, sabe? Outras pessoas falam assim, pô, você mudou meu conceito em relação às pessoas mais novas, tipo de 27, 28 anos, já ouvi isso de homem de 40 e poucos anos. E isso é muito porque eu simplesmente sou eu, tá ligado? Eu não tento fingir uma coisa, não tento fingir outra, só faço mesmo, mano, o que tem que ser feito e tal. Eu vou trocando ideia, vou falando, vou sendo honesto, vou sendo sincero, e isso faz algumas paradas acontecerem. Mas, finalizando esse tópico de como a atualização da minha vida, né? Eu falei do questão social, né? Mas de ciclos sociais. Então hoje eu me sinto mais adaptado, pronto pra dar uns dates. Ai, demorei, hein, mano? Por que você demorou tanto assim, Lucas? Porque, mano, eu precisava me organizar financeiramente, precisava achar uma casa que eu falasse, aqui dá pra trazer alguém, tá ligado? Aqui dá pra fazer, aqui dá pra, pô, alguma... Porque os outros lugares que eu morava, nossa, mano, tava bem feio, tá ligado? E isso também é um ponto, mano, questão social, como eu falei, tá ligado? Você pode ter um lábio bom, você pode falar algumas coisas, mas, mano, a hora que você vai, dependendo de onde você mora, assim, tá lá uma vergonhinha, mano. Se a pessoa topar ficar lá, é porque você tem que casar com essa pessoa mesmo, tá ligado? Não, brincadeiras à parte. Mas agora eu tô muito mais aberto, tipo, a trocar ideia mesmo, a conversar e... Enfim, ser cada vez mais eu. Porque alguns pontos, alguns pilares da vida que a gente precisa ajustar, eu consegui ajustar já. Então, questão financeira tá mais ok. A casa, eu achei uma casa legal agora pra morar. E isso foi, tipo, é Deus, mano, é Deus mesmo. Porque muitas pessoas têm dificuldade de achar casa e eu procurei algumas. E aí, o que eu sempre tomo decisões, sempre baseada na paz. Tem que vir paz aqui dentro, mano. A hora que tiver essa paz, assim, determinada decisão que eu vou tomar, eu falo, aqui é o lugar. E aí, com casa não foi diferente, tá ligado? Eu cheguei, eu fui visitar algumas e falei, Aí, na que eu me mudei, eu cheguei, essa hora que eu entrei, o coração ficou em paz. Eu falei, pode ser que seja aqui. Aí vi o quarto, eu falei, nossa, é aqui mesmo. É aqui mesmo, tá ligado, parça? Vou ficar por aqui. E aí, tem dado muito bom, pessoas muito legais estão morando comigo. Hoje eu moro com australiano, com turco, com inglês, com 3 brasileiros. Então é uma casa grande, é uma casa boa, e por incrível que pareça ela é limpa. Para a quantidade de pessoas que tem na casa, eu acho ela até limpa. Mas é isso, então eu precisei dar alguns passos, né, me organizar aqui na vida mesmo, e demorou 1 ano para isso acontecer, tá ligado? Porque não é fácil, não é simples, tá ligado? Você tem a sua adaptação, como eu falei, mano, tudo aqui é diferente. Atravessar a rua, que você tem que olhar pro lado contrário do que se olharia no Brasil. A língua é outra, os sinais nas ruas são outros, as placas são outras, os pássaros são diferentes, tudo muda, tá ligado? Então é um tempo e cada um tem o seu tempo. Tem gente que se adapta em 2, 3 meses, eu demorei uns 8, 9 aí pra começar a me estabelecer, e agora com 1 ano eu sinto que tá ok. E conversei com outros amigos que moram fora e é mais ou menos a mesma lógica. Mas vamos lá, vou falar de alguns outros pontos aqui, porque eu estou completando 28 anos, né? Hoje é meu aniversário, pô, eu só tenho a agradecer a Deus mesmo. Porque quando eu olho para trás, assim, várias coisas me fizeram chegar até aqui, e essas coisas que me fizeram chegar até aqui, nem sempre foram por decisões só minhas, mas foram, tipo, meio que o destino me trazendo até aqui mesmo. E a isso eu sou muito grato, né? A isso eu sou muito grato mesmo, mas também tem um ponto que eu sempre fui muito aberto a deixar as coisas rolarem da maneira que tinha que ser. Tentar não apressar muito alguns processos, algumas situações, e isso me trouxe até aqui. Até a Austrália, até estar vivendo esse sonho aqui hoje. Mas dentro desse ponto eu queria, né, falar alguns aprendizados, eu acho que eu tive assim ao longo de 28 anos de vida. Não são muitos, né, porque se for pensar ainda sou novo, mas ao mesmo tempo já, pô, acho que muitas pessoas, como eu falei, algumas pessoas falam, Lucas, você tem uma sensibilidade diferente, você mudou meu conceito sobre algumas outras coisas. Algumas outras pessoas falam, mano, você é uma pessoa que transmite muita paz, muita tranquilidade. E obrigado por isso, né? Mas se eu transmito isso, se eu sou dessa forma que eu sou, é porque ao longo da vida sempre teve algumas coisinhas básicas que eu fui fazendo que, tipo, me fizeram ser assim, tá ligado? E dentre elas, vou citar algumas aqui, que eu acho que faz todo sentido para todo mundo, mano. O primeiro, cria uma boa trilha sonora pra sua vida, tá ligado? Eu encaro minha vida, mano, como um filme.
Um filme ou um livro? Aí fica a critério de vocês. Acho que talvez um livro, né? Como um livro daqueles bem monótonos, que não tem muita ação, não tem nada demais, mas que ao mesmo tempo, mano, cada capítulo ele é muito bem aproveitado pelo personagem principal, eu. E por que eu digo isso, mano? Porque as coisas mais simples são onde eu encontro mais prazer, mano. Muitas pessoas quando vêm pra cá, pra Austrália, elas querem, tipo, falam muito sobre a questão de, tipo, poder de compra desse país é maravilhoso, os lugares que você tem acesso, os restaurantes, os bares e não sei o que lá, é tudo muito bom. Rapaziada, poder de compra. O bagulho mais caro que eu comprei aqui até agora foi uma bicicleta de $350, velho. Não fui atrás de comprar iPhone, não fui atrás de comprar sei lá, computador, não fui atrás de fazer nada disso, tá ligado? E por que não? Porque pra mim a felicidade não tá no bem material, mano. Se estiver no bem material, a partir do momento que eu adquiro aquele bem material, eu vou querer outro pra me fazer mais feliz, e depois outro, e outro, e outro. E essa felicidade, eu não sei se ela vai chegar em algum momento de fato, tá ligado? Pra mim, a felicidade tá nisso, mano. Em você poder contemplar cada um dos momentos que você tem da vida. Cada capítulo da vida. A gente tem o capítulo infância, a gente tem o capítulo adolescência, o capítulo juventude, fase jovem adulto, fase adulta, fase avós, fase pais, fase 1001 fases, tá ligado? 1001 capítulos. Então eu tento aproveitar cada um, mano, porque é isso que vai fazer a gente, no final da vida, olhar e falar assim, caraca, obrigado, senhor. Obrigado porque isso aqui me fez ser quem eu sou, tá ligado? E de fato é isso, mano. E outra coisa que me faz ser quem eu sou são as pessoas que cruzam meus caminhos. Esse é um ponto também que eu penso muito e eu sou muito grato a cada uma delas. Tanto as que continuam na minha vida quanto as que foram embora, mano. Porque isso acontece, tá ligado? Pessoas às vezes não vão ficar pra sempre na sua vida. Vão passar, vão te ensinar algo, positivo ou negativo. Pode te ensinar através do lado bom ou através de algo ruim, mas elas vão te ensinar algo. E você vai aprender e você vai saber, tipo, ó, agora estou ficando mais maduro e eu tenho um filtro maior para selecionar o tipo de pessoa que eu quero ao meu lado, o tipo de pessoa que eu não quero, o que eu quero fazer, o que eu não quero, os rolês que eu gosto de dar com tais pessoas que eu gosto de dar e assim por diante. Então, um aprendizado que eu tenho muito grande na vida, né? Eu falei de trilha sonora no começo e fui emendando em várias outras coisas, né? Mas vamos voltar ao ponto da trilha sonora já já. Mas o aprendizado que eu tenho muito grande da vida, assim, em relação a pessoas. Cultive suas amizades, mano. Tipo, as amizades de verdade, tá ligado? Essa é uma coisa que eu sou muito grato e eu sou muito feliz. Sou muito feliz porque eu tenho amizades que, tipo, estão comigo, sei lá, desde a terceira, quarta série, tá ligado? Segunda série, talvez. São mais de 20 anos de amizade. E isso é um negócio muito doido, porque são pessoas que eu vejo hoje as conquistas que elas têm na vida e eu fico feliz. Eu sinto como se fosse uma conquista minha, um orgulho que eu tenho. Porque são pessoas que, mano, eu sei o coração delas, tá ligado? E isso faz a diferença. Quando você cultiva as amizades corretas, elas também vão ficar muito felizes com você, vão te motivar. Mesmo que elas não falem nada, você sabe que, tipo, quando você conquistar algo, tem alguém que ficou feliz por você. E não foi só a sua família, mas foi também seus amigos. Então, pô, obrigado a cada um de vocês. Não vou citar nomes, porque se eu citar nomes, pode ser que eu esqueça algum. E aí a pessoa vai ficar chateada e vai me bloquear no WhatsApp. Que idiota, velho. Mas sou muito grato de verdade a todos. Cultivar as amizades é importante. E quando eu falei do ponto da trilha sonora, voltando a ele, cara, ouvir música é o que eu mais faço, mano, no meu dia a dia, assim. Eu gasto 2 horas no trem todos os dias, porque é 1 hora pra ir pro meu trabalho e 1 hora pra voltar. E nessas 2 horas eu coloco música ali e fico ouvindo e pensando sobre a vida, tá ligado? Eu sei que nem todo mundo gosta de pensar tanto sobre a vida assim, porque pensamentos nem sempre são bons, às vezes podem ser dolorosos. Mas quando você tem uma música certa, mano, e existe música certa para cada momento, igual ontem, eu comentei com vocês, pô, coloquei minha playlist aqui, Cabin in a Mountain, e de fato, mano, porque sempre quando eu criei essa playlist, eu pensei, mano, essa playlist é pra ouvir no meio do mato, no meio da natureza. E eu, velho, tomando um uísque, nem gosto de uísque, fumando charuto, nem fumo charuto. Mas eu falei, mas vai ser isso, tá ligado? E assim tá sendo, tá ligado? Tirando o uísque e o charuto. Mas eu falei, mano, eu vou fazer essa playlist aqui e vai ser da hora, tá ligado?
E ela é uma playlist boa, eu gosto muito dela. Mas ao mesmo tempo tem outras músicas, outras coisas que podem te alimentar, assim, te ajudar ao longo do dia, sabe? Vão te trazer paz, tranquilidade. Até existem estudos que falam, né, mano, que o estilo de música que você tá ouvindo em determinado momento da tua vida vai muito do nível de agitação que a tua vida tá. Então se você tá num momento mais tranquilo, mais de boa, você vai ouvir umas músicas mais de boa e assim por diante. Se estiver mais agitado, você vai ouvir músicas mais agitadas. Mas lembre-se, busquem ouvir música sempre, mano. Isso aí vai te ajudar muito, tá ligado? Como eu falei, então, ouvir música, cultivar boas amizades, ter um cachorro. Nossa, mano, o Pitoquinho, mano. Eu queria abrir uma brecha aqui pra falar dele, mano. Ui, será que eu vou chorar se eu falar dele? Ai, nossa, começou a lacrimejar aqui, mano. Ô, louco, mano. Ah, não, Pitoquinho é complicado, mano. Por que eu ia chorar? Mano, eu não gosto de chorar, velho. Chorar pra mim é demonstrar fraqueza, mas enfim, pode ser só uma questão de um terapeuta falar sobre isso. Mas, mano, nossa, não tava planejando chorar aqui. Mas, pô, mano, cachorro é um bagulho diferente, tá ligado? Ixi, mano. Eu gosto muito de cachorro. E o meu viveu comigo 11 anos. E uma coisa que eu costumo falar é que ele nunca precisou falar um eu te amo pra saber que ele me amava, tá ligado? Isso é muito louco. Nunca precisou, mano. Nunca precisou dizer um eu te amo pra eu saber assim o quanto ele gostava de mim, mano. E eu acho que isso também é um outro ponto, assim, vai trazendo aqui um outro aprendizado. Da mesma forma que eu falei pra vocês cultivarem as amizades, cultivem também as fontes de amor que você pode ter na vida, tá ligado? E são várias, mano. Família, amigos, animais, você mesmo, Deus. Muitas, mano, tá ligado? E o Pitoquinho, pô, vou até colocar uma fotinha dele aí nesse vídeo, mano, pra vocês verem. Esse cachorro foi diferente de todos os outros que eu tive, tá ligado? Eu com a minha mãe, a gente tinha tentado ter alguns cachorros ao longo da vida, que a gente sempre gostou, tá ligado? Mas por algum motivo eles sempre escapavam, mano. O portão de casa não era muito grande, assim, então eles conseguiam passar, tá ligado? E aí eu lembro que, tipo, quando o Pitoquinho chegou em casa, a gente tem um quintal grande, né? Só que o portão era de grade, assim, só que era uma grade que dava pra cachorro passar, tá ligado? E o Pitoquinho com certeza conseguiria passar. E aí eu pensei comigo, assim, no primeiro dia que a gente saiu de casa, depois que ele tava lá com a gente, eu pensei, putz, ele vai sair, né, mano? E ele não saiu, mano, tá ligado? Ele ficou lá. E aí isso já mostra também, né, mano? Acho que quando é pra ser, o bicho ele fica mesmo, tá ligado? E isso aí foram 11 anos dele todos os dias lá esperando a gente em casa, mano. Foi muito da hora, tá ligado? Porque é diferente, mano. É um bicho diferente que eu gosto muito, assim. Enfim. Acho que vale vocês... Não precisa ser um cachorro, né? Pode ser um gato, pode ser algum outro animal. Mas, como eu falei, cultivem as fontes de amor que você pode ter na vida. Acho que isso é muito importante. E acho que eu não vou estender muito mais esse vídeo, não, mano. Eu teria 1001 coisa pra falar aqui, mas acho que essa do Pitoco me quebrou um pouco. Mas eu vou pular pra uma outra coisa também que aconteceu recentemente. Eu acho que também vale a pena falar. Antes, vou falar da minha mãe aqui, rapidão. Tenha sua mãe como sua melhor amiga, mano. Isso aí é um ponto também, assim, muito importante, tá ligado? Quando eu falo da minha mãe eu não vou chorar não, porque minha mãe é forte, então daí também me traz uma questão de força aqui. Mas, pô, ela é a pessoa que eu mais me inspiro. Tipo, fatalmente ela é a pessoa que eu mais me inspiro, assim. Por quê? Porque eu cresci com ela, né? Ela me educou, basicamente, sozinha ali, me educou, me fez ser quem eu sou. E, pô, a partir do momento que você sabe, assim, conhece a pessoa, entende tudo mais, e no caso a gente se conhece muito, né? Eu conheço ela há 28 anos, ela me conhece desde que eu nasci também, antes mesmo de eu nascer, né? Ela já me gerou. Você tem um nível de conexão diferente, sabe? Alguém que você pode confiar, que você sabe que sempre vai estar lá por você. Até vi um Reels no Instagram esses tempos, assim, um moleque, era um Reels de humor, mas o moleque falou assim, eu
Enquanto minha mãe estiver viva, eu não tenho problema, mano. Porque eu sei que vai sempre ter alguém aqui pra me proteger e me livrar dos meus B.O.s. E é um pouco isso mesmo, né, mano? É doido de pensar, mas é um pouco disso mesmo. Mas tenha sempre, tipo, eu sei que tem pessoas que não têm mais a mãe, ou que a mãe não foi tão boa quanto a minha, mas busca ter alguém assim como sua melhor amiga, tá ligado? Ou seu melhor amigo dentro da sua família, ou sei lá, um ciclo social, alguma coisa, porque isso vai fazer diferença. E a minha mãe com certeza é a minha maior inspiração, é a pessoa em quem eu olho os valores, os princípios aos quais ela tem, e eu falo, bom, legal, isso aí são importantes, acho que totalmente justificável ela ser dessa forma e eu também ser da maneira que eu sou, assim, porque faz sentido dentro daquilo que a gente foi criado. Mas eu vou trazer um último ponto aqui, mano, e aqui é mais uma celebração. Celebração é forte, né? Acho que não é a palavra certa. Mas é um agradecimento também a um capítulo da minha vida que se encerrou, que é os avós, né? Tipo, essa semana eu tive a notícia do falecimento da minha avó também. Em 2020 meu avô faleceu e é muito doido pensar no falecimento do meu avô, mano, porque quando eu recebi a notícia, aquilo não me abalou, tá ligado? Sendo muito honesto. Aí você pode pensar, Lucas, você não amava seu avô? Como assim? Tipo, não, pelo contrário, mano. Fui criado pelos dois, mano, pelos meus avós ali, assim, sempre eu ia na casa deles. Na época, na infância eu ia, eles me buscavam às vezes na creche, ia pra casa deles. Quando eu tava no ensino fundamental ali, da primeira até a 8ª série, todos os dias era almoço na casa deles, ficava lá, trocava ideia. Depois do ensino médio, que daí eu estudava integral, eu ia uma vez por semana, 2 vezes por semana na casa deles, mas na faculdade também. Mesmo morando em outra cidade, eu voltava, ia, conversava, trocava ideia, almoçava junto. Sempre tive eles por perto, mano. E por isso mesmo que eu acho que a notícia, quando meu avô faleceu, não me abalou. Primeiro porque, e aí é muito doido pensar isso. Não, acho que eu não vou falar disso não. Mas enfim, tipo, acho que um ponto é, enquanto eles estiveram vivos, eu aproveitei ao máximo, tá ligado? E aí dentro do ciclo da vida, o falecimento ele faz parte, tá ligado? É doloroso, é triste, mas ele faz parte. Mas eu busquei aproveitar ao máximo. Então em 2020, quando meu avô faleceu, eu tava de coração limpo, de coração leve em relação ao fato da ida dele, porque ele já vinha lutando contra a diabetes, acabou tendo um ataque cardíaco e veio a falecer. Mas, pô, foi uma pessoa que me ensinou muita coisa também, e principalmente eu gostava muito da companhia dele, sabe? Ele era uma pessoa que era facilmente irritável, e eu adorava irritar ele, mano. Nossa, eu ficava zoando ele e tal. Mas essa semana também eu recebi a notícia do falecimento da minha avó. E recentemente eu já vinha pensando sobre isso. Obviamente, quando eu vim para a Austrália, eu imaginei que isso poderia acontecer já, mano. Era uma coisa que, dentro da lógica da vida, era mais provável que isso acontecesse do que não. Porque ela vinha lutando contra o Alzheimer há alguns anos. E aí, nessa luta contra o Alzheimer, ela pegou e, enfim, eu imaginei, né? Tipo, eu vou pra lá, eu quero ficar pelo menos 2 anos, então ela já estava indo para um estágio, acho que mais final da doença, assim mesmo, e eu imaginei que pudesse acontecer, né? Então, enquanto eu estive lá no Brasil, tentei ao máximo também estar perto dela, mesmo durante essa fase aí da doença, que ela já não morava mais na minha cidade, então era um pouco mais difícil de ver ela. Mas enfim, foi uma despedida aos poucos, se for parar pra pensar. Esses tempos eu tava refletindo, antes mesmo dela ir embora, eu tava refletindo que já faziam cerca de 5 anos que eu não tinha um almoço da minha avó, tá ligado? Pra eu comer. Porque em 2021 o Alzheimer agravou. Interessante pensar isso que aconteceu logo depois do meu avô morrer também. Acho que uns 8 meses depois do meu avô morrer, ela já começou a ficar bem mais fraca. E aí entra um ponto, eu acho que assim, sobre a vida. Você precisa ter um propósito, mano, pra acordar todos os dias e ter algo pelo qual você sabe que você vai viver. E por que eu digo isso? Porque eu acho que a minha avó, ela esteve forte enquanto ela tinha um avô para ser cuidado, né? No caso dela, um marido para ser cuidado. Acho que depois que ela perdeu o marido, acho que, tipo, perdeu um pouco o sentido do qual ela tá levantando, ter forças. Ela nunca falou sobre, mas são coisas que a gente sente. E aí até vou abrir um parênteses aqui para
contar uma história bem breve de um senhor que eu conversei essa semana, o Glenn. Ele é um australiano de 63 anos, ele trabalha na mesma propriedade que eu trabalho, ele faz um serviço de manutenção lá. Ele tem 63 anos e essa semana a gente tava trocando ideia, eu e ele lá. E esse aí é um australiano bem do interior mesmo, assim, ele vem todos os dias, vem 3 vezes por semana pra Sydney, mora 2 horas de Sydney, mas ele vem pra cá pra trabalhar e tal, nessa propriedade. E eu tava trocando ideia com ele e eu perguntei, ô Glenn, você não pensa em aposentar? Ele falou assim, se eu aposentar eu vou fazer o quê? Vou trabalhando, né, e tal. Aí, pô, eu só pensei, putz, mano, a gente trabalha pra algum momento a gente aproveitar o final ali, né? Mas papo vai, papo vem, ele me contou uma outra coisa também, mano. Ele me falou que ele tá numa luta contra o câncer há 5 anos. Aí ali eu entendi, tá ligado? Por que ele não aposenta, mano. Porque o trabalho talvez seja o motivo pelo qual ele acorda todos os dias, mano, pra fazer alguma coisa, sabe? Ele falou pra mim, tipo, tô lutando contra o câncer, é um câncer que não tem cura. E aí eu até perguntei pra ele, Glenn, qual foi sua primeira reação quando você soube essa notícia? E ele falou pra mim, eu e minha esposa, a gente chorou como bebês, mano. A gente ficou chorando ali como um bebê. E foi assim. E aí eu perguntei outra coisa também. Eu falei, e hoje? Como que é a sua relação com isso? Ele falou, bom, a gente tenta não pensar sobre, mas todos os dias o pensamento ainda vem à mente. Porque é isso, tá ligado? Como eu falei, voltando à questão da minha avó, eu sinto que a partir do momento que meu avô foi embora, ela perdeu um pouco o sentido, porque ela cuidava muito dele, tá ligado? Então acho que ela perdeu um pouco o sentido do tipo, do porquê que eu tô acordando, por que eu tô fazendo isso, fazendo aquilo. E isso entra o senso de propósito que cada um de nós temos, tá ligado? Hoje eu acordo todos os dias porque eu tenho um trabalho que eu tenho que ir, uma escola que eu tenho que pagar, um curso que eu quero terminar, mil e uma coisa que eu quero fazer, que eu tenho planos, mas ao decorrer do tempo, esses planos vão diminuindo, porque você sabe que você tem menos tempo lá na frente. Hoje, eu acho que eu vou viver pelo menos até uns 70, 80 anos, tá ligado? Eu ainda tô com 28, fazendo 28 hoje, então tenho uns 40 e poucos anos pela frente ainda, o que é bom, tá ligado? Mas pode ser que passe, tá ligado? Pode ser que passe e passa rápido. E esse senso de propósito é importante, mano. Precisa ter isso. E aí, um ponto só que eu queria deixar final aqui em relação à minha avó é que ela foi uma das principais fontes de amor também que eu senti como eu posso dizer? Pô, foi um amor muito sincero, mano. Ela era uma pessoa que... Meu pai, quando me deu a notícia também, ele até falou, ela amava muito você. E eu concordo totalmente, mano. Eu sabia disso já, eu tinha total noção de que ela me amava muito. Porque eu fui, infelizmente, os outros netos moravam em outras cidades e eu era o único que morava na cidade dela. Então, tava ali todo dia, ela gostava muito de mim, a gente trocava ideia, sabe? Isso é uma coisa que eu sempre fiz, mano. Eu até comentei no vídeo passado que eu sempre gostei de trocar ideia com gente mais velha. Acho que vem um pouco desse lance de conversar com meus avós sempre, sabe? Meu avô gostava de ficar irritando eles, zoando e tal. Minha avó gostava de saber a história da vida dela. E, enfim. E ela foi uma fonte de amor muito grande, mas que hoje se encerrou. E como eu falei no começo dessa reflexão de que eu encaro minha vida como um livro ou como um filme, dividido em alguns capítulos, o capítulo Avós foi encerrado, né? Dessa forma, o capítulo da Avós se encerrou essa semana. Sou muito grato a Deus pelo tempo que Ele me proporcionou com eles. Acho que foi o tempo devido, o tempo que tinha que ser. E, enfim, eu considero nessa semana que parte da minha infância foi embora, né? Pô, Lucas, você já tá fazendo 28. Mas tem coisas que te vinculam ainda à infância na vida, né? Então uma parte dela agora, né, se encerrou de fato, que é essa. Mas fica aqui meu agradecimento a tudo que eu pude viver com eles. E, bom, acho que para encerrar esse vídeo, eu vou deixar aqui uma última recordação da minha avó e dizer para cada uma das pessoas que estão assistindo, que estão aí vendo, meus amigos que estão vendo, meus familiares, muito obrigado por tudo, sou grato, como sempre falo. E a quem não me conhece, chegou até essa parte do vídeo aqui também, pô. É isso, galera. Prazer, vocês estão me conhecendo um pouco mais. E busquem a Deus. Sempre é isso, mano. É o principal ponto que eu falo na vida, assim.
vai fazer diferença. Vai fazer muito sentido para algumas outras coisas. Como eu disse assim, você começa a entender alguns processos da vida, alguns pontos, algumas reflexões, alguns pensamentos vêm à sua cabeça que antes não vinham, mas são sempre coisas que tipo te confortam e não te, e algumas vão te confrontar, obviamente, mas são coisas boas. Mas é isso. Valeu demais. Muito obrigado. E é isso. É nóis, galera. Tchau, tchau. E assim passou. Aí você foi. Aí um dia eu fui na igreja, para ir na igreja, os que eu ia saber lá da igreja. E aí? Aí ficou. Mas você foi na igreja sem conhecer ninguém também, você foi lá só visitar. Tinha gente para cumprimentar, né? Uhum. Aí comecei a ir, até perdi no Sai, Lô. Até que você conheceu o vô? Ele, quando eu conheci o vô, era crente. Você já era crente? Já. Ah. E o vô não era pastor na época? Não, o vô era moço novinho também. Era bonitão? Bonitão. É. Tudo se acaba, né? Mas daí então a senhora veio para São Paulo nessa caravana sem ninguém? Sem ninguém. E onde não, você... de caravana não, vendi de ônibus. Ônibus. Mas daí onde você foi morar? Foi morar na casa de quem? Tinha a casa de uns vizinhos nossos lá, Lá da Bahia? da Bahia. Hum. Era muito, muito bom. Andei, me viram, já me acolheram. Aí... Fica aqui com a gente, não vai sair daqui não. Fica com a gente, fica com a gente. É. Eu falei, eu não tenho pra onde ir, como é que eu vou ficar rejeitando um negócio desse? É. E o... Aí passou-se os anos e chegou até agora. Até agora. 4 filhos e voltou a morar em São Paulo. Não. Voltei. É, você voltou, né? Agora você mora aqui de novo. Então. Mas você não gosta de morar em São Paulo, né? Você queria morar em Avaré. Gosto muito, não. Não? É verdade. Fazer o quê, né? Agora, ó, agora você tem que fazer assim. Você não consegue fazer assim. Fala assim. E faz assim e fala, salve, galera. Assim. E agora... Salve agora.